um fato muito estranho de um referido pastor, até eu tinha citado um pouco sobre esse caso na live de ontem, um pastor ligado à igreja Visão Missionária, dá a entender que seja a igreja do Alexandre da Rosa, ex-IPDA. Esse pastor foi inaugurar uma filial da Visão Missionária no interior de São Paulo e no meio do caminho apareceu numa boate onde fora encontrado morto, ou pelo menos os amigos encontraram ele recebendo massagem cardíaca por uma pessoa estranha, desconhecida, e já praticamente sem os sinais vitais. Esse referido pastor estava, segundo os amigos, a caminho de casa ou a caminho da igreja, ou igreja que iria participar, enfim, porque ele tinha inaugurado uma igreja e depois dá a entender que na volta do caminho ficou pernoitando, a alegação deles é essa, nessa casa, nessa boate. E eles não sabiam o que era boate, porque geralmente eles ficam, quando não tem hotéis disponíveis, em motéis, depois da meia-noite, que é mais barato a pernoite. No entanto, eles teriam ido achando que era um motel e era uma boate. A polícia mandou o corpo, né, na realidade o ML, checar se há sinais de embriaguez nele, se ele bebeu, se utilizou algum psicotrópico, alguma droga. Também pegou os celulares tanto do pastor como dos próprios amigos para checar se aquilo que foi narrado era verdade, que eles não estavam aproveitando a farra numa boate, e sim é que eles queriam um local para dormir, não encontraram e se equivocaram. Ainda diz os amigos que o pastor ficou muito chocado, indignado, porque teria recebido a informação que fiscais viriam na sua igreja para analisar alguma coisa. Fica um pouco estranho, haja vista que se a pessoa está com algum problema de ordem espiritual ou na ordem da própria governança, da dirigência, se ela não tivesse nada, ela não teria que se preocupar. Se estava temendo a fiscalização, porque alguma coisa tinha. Isso é que os amigos deduzem, que ele talvez sofreu um infarto por saber dessa informação, enquanto ele já tinha inaugurado a igreja nova, na outra que ele estava pastorando, que estava sendo fiscalizada e se incomodou com aquilo e sofreu um infarto e não um afogamento, como disseram. Só que a polícia vai checar tudo isso. Se de fato ele morreu de infarto, se tinha álcool ou não, se ele estava sob efeito de drogas ou não. Tudo isso vai ser analisado. Se já não tinha um combinê, vamos dizer assim, ali nas mensagens de WhatsApp ou redes sociais, para eles irem para aquilo que é chamado pelo senso comum, ou no modo até um pouco chulo, vulgar, de zona, Casa da Luz Vermelha. Olha, do jeito que a gente sabe do Evangelho, as coisas que sucedem, não dá para duvidar de nada. Porque o que tem de homem, falcatrua, hipócrita, enganador, mulher também, obviamente, pessoas que se dizem ser de Deus, pregam uma vida que não vivem, arrotam uma santidade que não tem. O que tem desse tipo de gente não está no gibi, eu sempre falo aqui. Eu já contei uma história, é uma história real, verídica, que em Santa Catarina aconteceu algo parecido a isso quando eu estava na IPDA. Aconteceu na cidade de Blumenau. Um dirigente que eu conheci encontrava ele muito
nas reuniões estaduais de obreiro, na sede em Florianópolis. O camarada foi encontrado numa casa da Luz Vermelha, morto, assassinado, com drogas. E era o pastor dirigente da congregação de Blumenau, não sei se era da sede ou possivelmente era da sede. Tanto era a verdade que quando eu fui para a reunião ministerial em São Paulo, lá eles falaram sobre o caso, dizendo que Deus pesou a mão, que Deus revelou a hipocrisia e que aquele que usava de engano na casa do Senhor seria punido. Então, era verdadeira a história. Você vê, um camarada, dirigente de uma igreja, num prostíbulo, vendendo drogas, foi morto, foi desmascarado. E eu não duvido que, nesse caso, nós não tenhamos uma coisa parecida. Claro que ainda a polícia vai apurar, e se for apurado que realmente eles foram para aquele local para dormir, descansar, porque a viagem era longa, tem muitas coisas aí meio desconexas no momento, aí tudo bem, posso até fazer um vídeo e dizer essas informações, mas se for confirmadas que eles estão mentindo e foram lá para aproveitar, é mais um escândalo, apesar do camarada não ser tão conhecido, mas é escândalo porque o camarada morre, né? E morre no prostíbulo, morre numa piscina de uma boate. É bastante estranho. Eles não pregam que a aparência do mal é maligna, que a gente tem que fugir da aparência do mal. Aliás, quem fala isso é São Paulo, a gente fugir da aparência do mal. Como é que o camarada vai estar no prostíbulo? Será que a alegação é que eles foram evangelizar lá? Eu me lembro de um presbítero que pregava muito. Ah, tem gente que é muito preconceituosa. Se eu passar, por exemplo, próximo de um prostíbulo, estiver um dia conversando com uma rameira, muitos podem dizer que eu estou em pecado por estar conversando com ela, estou pregando o evangelho. Esse camarada que falava isso na igreja, depois saiu e, segundo dizem, não sei, já frequentou a casa da Luz Vermelha, ou frequenta a Luz Vermelha. Então já era um desejo ele se revelando ali. Por quê? Eu entendo que Cristo prega o Evangelho e manda nós pregar o Evangelho para todos. Na realidade, que Cristo prega o Evangelho é complicado, né? Que Cristo pregou o Evangelho, retificando. Só que Jesus não foi no bordel para pregar para Maria Madalena. A Maria Madalena estava perto dele. E os fariseus dizendo, olha, vamos apedrejar ela, porque ela foi pega em ato de adultério, é prostituta. Aí Jesus disse, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aí eles fugiram. Então os fariseus fugiram. Mas Jesus disse para Maria Madalena, vai, não peques mais, ou seja, não continue na sua prática. E Jesus também não foi num bordel pregar. Aonde que Jesus ia, nas vias comuns, públicas, se aparecia algum doente, se aparecia alguma pessoa enferma, em pecado, ele pregava. Agora, o evangelho que essa gente ensina é um evangelho distorcido e às vezes é uma desculpa para tampar um erro deles. Existem casos e mais casos de pastores que vão com essa alegação, não, eu vou lá no bordel evangelizar as rameiras, mas que cai lá na tentação do coito com elas. E o que a Bíblia diz? Fugir da aparência do mal. Não quer dizer que eu tenho que tomar uma cerveja no bar para falar de Jesus lá para eles? Eu não posso falar de Jesus em outro momento? Não tem um local reservado? Eu tenho que ir para uma boate? Eu tenho que ir para, enfim, qualquer lugar mais terrível, mais escuro? Eu vou para a boca de fumo para falar com os drogados? Para depois a polícia achar que eu sou traficante e ser preso? Olha a falta de sabedoria dessa gente. Tem que ter vigilância. Eu me recordo que por conta de eu ter essa prudência na época da instituição, eu fui até perseguido por uma bombagira. Quem é evangélico deve entender o que eu quero dizer, bombagira. Né? Gira já dá para entender. Essa bombagira, eu estou dizendo bombagira, né? Não entendo, mas é aquilo lá. Essa bombagira fez uma tramóia com um camarada para a gente subir no monte. Ah, eu quero ir no monte, quero ir no monte.
O regulamento da instituição não permitia ir no monte apenas 2, 3 homens e uma mulher. Tinha que ter no mínimo um casal ali para controlar. E eu disse que eu não ia. A pessoa foi lá e interpretou dizendo que eu estava chamando ela de prostituta e que estava impedindo dela ir para o monte. Eu disse que aí vai, mas eu não vou. Por quê? Não é fugir da aparência do mal? Alguém que encontra a gente no monte lá, 3 rapazes e uma mulher, o que está lá para fazer? Pode até a polícia suspeitar mal, pode até ela inventar. Eu estava escutando o Arnaldo Taveira, ele fez hoje um vídeo lá da Igreja da Pica da Galáxia, né? Ele era ex-evangélico, ele era não, é ex-evangélico, participou da igreja evangélica. Mas o que ele disse? E tem a ver com uma coisa que já me sucedeu. E ele era daquelas igrejas bem do reteté, eu já era contra o reteté. Diz que ele foi para o monte, e ali ele estava contando um relato pessoal, não era do personagem. Ele foi para o monte, chegou lá no monte, diz que caiu todo mundo no monte lá. Caiu o poder. Então passava o pastor um manto, lá caía. Passava um outro, caía. E ele nunca caiu. Ele não caía, porque ele não se seduzia com aquilo. Eu até vou fazer um vídeo mais para frente com detalhes sobre isso. E aí o que acontece? Que ele começou a ver que aquilo ali era tudo psiquismo, trabalho, induzimento, aquela coisa toda. E viu, olha o escândalo, claro que ainda ali tinha bastante irmãos e irmãs, mas olha o escândalo, que uma daquelas mulheres caiu, abriu as pernas, aparecia as suas peças íntimas todas, né? As suas roupas íntimas todas. Esse aí tem cabimento, é um exemplo. E aí, se imagina se eu fosse lá subir um monte, aquela mulher, o que os outros iam pensar? Ainda de noite, madrugada, e se ocorresse alguma coisa, a própria polícia podia inventar alguma coisa. Como uma outra ocasião, eu fui para um monte, a mulher dizia que estava com vertigem, não conseguiu ficar muito tempo no monte. Aí lá foi o camarada junto, abraçado com ela, segurando ela. E o pessoal dizendo, olha, não é suspeitar mal, mas aí tem. Pode ser que o camarada fez um trabalho ok, eu não sou preconceituoso nessa parte. No entanto, é uma coisa assim meio que indecente, não tinha nenhuma irmã ali para ajudar ela naquele momento. Então, tem coisas assim que a gente tem que analisar. Pode ter ocorrido, eu sei que existe possibilidade, eu sei que Deus olha para o nosso próprio coração, para o nosso intelecto, para a nossa mente, sabe qual é as nossas exatamente intenções. Pode ter ocorrido isso, pode sim, Deus perdoa, o povo pode estar falando besteira, pode inventar coisas, ok? Mas no mínimo, nesse caso aí que eu estou contando, tudo que está sendo dito é muito estranho. Pode ter acontecido, pode ser que seja verdade, mas no mínimo é muito estranho. Um pastor morrer num prostíbulo me faz lembrar aquela história que eu contei há pouco sobre, tá? E como eu disse, isso aí não é a primeira vez que ocorre. E o povo se apega muito a pastor, se apega muito a instituição religiosa. A gente tem que se apegar a Cristo Jesus. Meu canal aqui, tem hora que está virando até um pouco religioso demais. Mas não é religioso no sentido de religião, que a palavra religião, inclusive, é até interpretada de uma maneira translocada. Porque você é religioso. A palavra religião quer dizer reconectar, conectar a Deus. Então, você conectando-se a Deus através de Jesus, tá tudo ok. Agora, isso aí que eles fazem da religião que de vez de conectar a Deus, conecta ao homem, é muito perverso. Porque volta e meia, esses santarrões estão fazendo coisas absurdas, escandalosas, que nem os ímpios, nem aqueles que eles condenam fazem. Vamos ser francos. Depois, o povo lá, esquerdista, o povo ímpio, começa a criticar e às vezes até generalizar do modo equivocado, mas em partes eles têm razão. Que exemplo que essa gente está dando? Quantos escândalos e mais escândalos nesse mundo gospel? Sinceramente, hoje em dia você está fora disso é uma bênção. Porque a pouquinho você vai ser confundido como um traficante, como um drogado, como um prostituto, como um enganador, como um monte de coisa ruim por conta desses maus exemplos. Outra coisa a ser dita, que você às vezes em determinadas igrejas ou instituições, você vai fazer
a vontade de Deus, pregar a verdade, eles não aceitam, eles te barram. Se for para pregar uma mensagem a lá João Batista, dizendo arrependei-vos, porque é chegado o tempo, produzir pois frutos dignos de arrependimento, pregando uma palavra cristocêntrica, a palavra de arrependimento e salvação, muitas igrejas não aceitam, porque eles já estão corrompidos em todos os sentidos. E aí a gente percebe quem são essa gente, tá? E não é porque é da instituição aí que eu coloquei ali visão missionária, dá a entender que é do Alexandre da Rosa, eu não conheço uma outra que não seja do Alexandre da Rosa, que era da IPDA, para quem não sabe, até eu falei naquela lista dos 10 conhecidos que saíram da IPDA, o Alexandre da Rosa, ele saiu da IPDA em 1995. O Alexandre da Rosa, para vocês terem uma ideia, é de Santa Catarina, ele é de Itajaí, só que ele criou a igreja lá em Curitiba. E ele vinha muito pregar aqui na minha cidade, onde eu resido. Eu não vou me lembrar dele porque eu era criança, mas a minha tia dizia que ele vinha para cá fazer várias campanhas. É bem conhecido aqui na região também. Tanto é assim que, logo quando souberam que o Alexandre da Rosa abriu uma igreja, houve uma divisão na IPDA aqui, e eles abriram a Igreja Visão Missionária, que até hoje existe na cidade. Sim, o Giovanni está falando do pastor lá que bateu. Eu já comentei no canal, né? Aliás, eu nem sei se essa live também não vai ser bloqueada, desmonetizada, sei lá, pelo YouTube. Eu tô vendo, eu falo alguma coisa assim, bem leve, o YouTube acha que eu tô fomentando violência, enfim, tem umas coisas que eu não entendo. Depois eu vou ter que mudar o nome. Eu falei naquele vídeo lá que eu disse, pastor ama a sua mulher, fui irônico ali, sarcástico. Pastor ama a sua mulher e é santo. Ali eu conto sobre esse caso aí. E vai entender que foi com a mulher mesmo, era um conhecido da sede mundial, né? Ou pelo menos pregava na sede mundial. Eu não conheço ele, eu revelo que eu não conheço, não me recordo se era daquele tempo do missionário, se era, não tinha tanto destaque nos anos de 2005, 2009, pois certos tempos mais adiante que foi ter destaque, aí eu já não estava mais em PDA, não sei, não conheço. Inclusive, segundo as informações que me passaram, ele é de um bairro de São Paulo, da capital mesmo. Então tá aí a informação, meus caros, um comentário referente a esses casos bárbaros que nos deixam cada vez mais desconfiados de homens de Deus, de mulheres de Deus. Não é de confiar em Deus, é de acreditar em homens de Deus e mulheres de Deus. A gente tem que checar se o Deus é o Deus Jeová. Se o Deus é o Deus verdadeiro. Aliás, muitos apontam assim, ó, Deus lá em cima. Você sabia que Satanás também está lá em cima? No segundo céu? Então nem isso também quer dizer alguma coisa. Tem que estudar. Tem que estudar, porque senão a coisa complica. O camarada está me perguntando se eu sou crente. Crente, todo mundo é crente, né? E crê. O diabo também crê. Eu não sou crente, sou cristão. Cristão é uma coisa. Crente, que tem o povo, né? O povo tem uma ideia estereotipada daquele lá certinho, sem barba, santinho, né? Que você, Giovanni, deve ser, não sei se você é ligado à IPDA, acho que era ligado à IPDA aí, né? Santinho, que defende o Bolsonaro, que o Bolsonaro é santo, que dá profecia para o Bolsonaro. Esse crente eu não sou. Eu procuro ser cristão, daquilo que Cristo disse. Renuncie a ti mesmo, carregue a cruz de cada dia e siga-me. Esse é o verdadeiro conceito de cristão. Agora, não sei se você sabe, eu tenho um canal de pregação chamado Pregador Bruno G, que lá só falo de palavra. Aqui é mais notícias e comentários, tá? Você tá rindo, é? Crente, até o diabo é. Todo mundo é crente, todo mundo crê em alguma coisa. Até porque para viver a gente tem que crer em alguma coisa, porque se não crer, fica mais complicado do que crer. Porque se é difícil você crer, porque pode ser que não exista vida eterna, pode ser que não exista o outro lado da vida, que não exista céu e inferno, aí você descrer, fica pior ainda, porque daí, da onde que eu vim, da onde que eu vou, para onde eu vou, esse mundo não tem lógica. Então,
Tem que escolher o menos ruim, entre aspas, que é crer, acreditar. E os sinais seguirão aqueles que creem. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram, como disse Jesus. E isso serve para a gente ter em mente, que é só confiar em Jesus e na sua palavra, que o restante é falho, pecador e traz escândalos para o rebanho, para a casa de Deus.